Em 2 de setembro de 1945, terminava a Segunda Guerra Mundial. Em 24 de outubro do mesmo ano, o presidente Franklin Roosevelt criou a Organização das Nações Unidas, a ONU, sediada em Manhattan, com o Acordo da Paz Mundial. E esse é um exemplo de um acordo multilateral feito por vários lados. Porém, há 40 séculos atrás, Deus fez um acordo unilateral com Abraão. É o acordo de paz com Deus no estudo de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vocês estão na série Morando em Gênesis, mais uma produção do nosso canal Nômades Literários. A introdução desse vídeo, a abertura, já dispensa comentários, então eu só peço a vocês que consultem aí a descrição do vídeo com o e-book de apoio, as fontes referidas e também a divisão de capítulos para você poder revisitar algum que você ache de seu interesse e apreço. Sem mais delongas, vamos para o nosso estudo de hoje. Muito bem, pessoal, o estudo de hoje é o Acordo de Paz com Deus, em Gênesis 15, do 7 ao 21. E diz aí no verso 7, o Senhor diz também: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Deus ainda em cena. Logo de início, o texto nos informa o advérbio de inclusão, também, a palavra também. Com isso, percebemos que os eventos dos versos anteriores estão ligados. No estudo anterior, justificado pela fé, fizemos a cobertura dos versos de 1 até o 6, onde Deus aparece pela quarta vez a Abraão, lhe conforta, lhe faz promessas, ouve do patriarca seus medos e receios e lhe dá alguns detalhes de seu propósito. E como acabamos de ver, esse encontro entre Deus e Abraão ainda está acontecendo. Os dois nomes de Deus. Aí você vê, eu sou o Senhor. Eu sou é a palavra Deus que a gente pode colocar. E Senhor é Adonai. Vamos ver. Em seguida, Deus se apresenta como eu sou o Senhor, que no hebraico é Yahvé. E Senhor é Adonai, formando a junção desses dois nomes atribuídos ao ser de Deus. Primeiro, Yahvé, que significa aquele que é, conforme vamos ver o texto de Apocalipse 4:8. No finalzinho, a gente vai destacar. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Alguns traduzem isso como o Eterno, porque é aquele que era, é e há de vir e há de ser também, é um Deus eterno. Apresentação que vem sendo feita desde Adão. O segundo nome é Adonai, que significa o Senhor do Universo, a supremacia da autoridade absoluta. Perspectiva de origem e destino. Quando Deus recorda de suas origens em sua terra natal, reforça em seu coração que o tirou da condição em que vivia. Notemos que Abraão era uma pessoa que tinha uma vida pagã, idólatra e sem propósito e perspectiva de vida. E por fim, Deus reforça a sua promessa e herança, lhe dando propósito, perspectiva, uma visão e uma missão para servir e seguir e adorar a Deus. Versículo 8. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Aí eu coloquei uma enquete aqui, pessoal, em forma de notícia, para ficar mais temático. Homem é acusado injustamente de perder a fé. Quando olhamos à primeira vista para esse texto, ficamos até um pouco confusos, porque 2 versos atrás Abraão creu e agora ele faz essa pergunta, parece até que fraquejou a fé. Mas Abraão creu e isso é incontestável, tanto é que o próprio Deus o justificou por crer. Porém, ao fazermos essa análise do contexto, descobrimos algumas verdades teológicas sobre a fé. Vamos lá. Primeiro, a fé é uma escolha. Você escolhe crer ou não. Abraão ouviu a palavra de Deus e creu. Agora temos um texto de Romanos. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo.
Romanos 10, 17. E temos dois tipos de fé. Para argumento, vou usar um texto aí de Efésios 2, do 8 ao 9. Vamos lá para o próximo slide. Quer ver? Não, vamos lá no próximo slide, está o texto. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. A fé é uma aceitação às dádivas de Deus. A gente já entende isso, né? Deus pode dar. Não posso deixar de comentar sobre a graça que a gente vê nesse texto. Favor de Deus imerecido aos homens. Que assim como a fé, existem dois tipos de graça também. Já expliquei em alguns estudos atrás. Agora eu não estou me recordando qual. Mas a gente tem a graça especial, que é a salvação do pecador perdido da condenação eterna, e a graça comum, que são as bênçãos de Deus concedidas a toda a humanidade, como a saúde e os dons que capacitam e qualificam as pessoas. E a gente vê que é dom de Deus, né, no texto aí. Aqui no texto grego, a palavra dom significa presente de Deus. Agora, após essa breve explicação, me sirvo da parte final desse texto, onde nos diz que não é para que ninguém se glorie, que é se vangloriar, se orgulhar pelo próprio mérito, porque todas essas coisas citadas aqui até agora, ora seja salvação, como as promessas também pessoais de Deus para nós, e os dons espirituais e materiais, vem tudo de Deus, que é soberano sobre tudo isso. Em se tratando de soberania divina, voltemos ao texto em questão, onde Abraão se dirige a Deus como Senhor Deus. Note que ele inverte a ordem dos nomes que Deus se pronuncia. Primeiro ele fala Adonai, que é Senhor, e depois Yahvé, que é Deus, que é o eu grande eu sou, né? Aquele que era e que há de vir e que é. Então ele já está invertendo, e tem aí um grande detalhe e também um propósito nessa inversão de nomes. Ele põe Adonai primeiro, já logo de cara ele reconhece a supremacia e soberania de Deus. Portanto, quando Abraão escolheu crer em Deus, foi porque ele entendeu que Deus é o autor e dono da criação do universo e é eterno. Uma coisa também interessante sobre a fé, a fonte de nutrição da fé. A segunda coisa que aprendemos sobre a fé, ela precisa ser alimentada para ser fortalecida, e o único que pode fazer isso é Deus. Com isso, descobrimos uma prova cabal de que Abraão não fraquejou na fé, mas necessitava de fortalecimento em sua fé, e não poderia agir de maneira mais correta e melhor do que essa de ir à própria fonte de sustento da fé, que era o próprio Deus. Se ele tivesse se dirigido, vamos pensar comigo aqui, se ele tivesse dirigido a sua esposa Sara, ou Sarai, aí ainda não foi trocado o nome dela, ou seu sobrinho Ló, ou até mesmo um sacerdote lá, o Melquisedeque, e dissesse: como saberei que Deus, esse Deus, me dará essa terra? Ele está perguntando para terceiros. Então, com isso, aí a gente já poderia falar, ele está fraquejando na fé, está perguntando para terceiros. E aí eu vou fazer até um parênteses aqui, não está no roteiro, mas eu vou dizer que é interessante que até no nosso relacionamento, sem ser com Deus, mas com o próximo, quando alguém lhe faz uma promessa ou você faz um acordo com aquela pessoa, não vá para terceiros perguntar ou questionar, supor, fazer presunções aí, até mirabolantes, maliciosas, agir de má fé. Quando você trata com alguém, termine, vá até o final, trate com aquela pessoa até o fim. Se você é uma pessoa que prometeu algo para você, você tem que chegar nessa pessoa e pedir detalhes, confirmações, dúvidas, sugestões, esclarecimentos, não em terceiros, que às vezes não tem nada a ver e pode acabar tendo aí um telefone sem fio e um ruído nessa comunicação, e a gente vai acabar se dando mal, né, pessoal? Então, se ele tivesse chegado nessas pessoas e falado: como saberei se Deus vai me dar essa terra, poderíamos pressupor a sua descrença, mas ele pediu um sinal para o próprio Deus. Dessa forma, o texto está nos encorajando a buscar forças em Deus mediante a oração sincera e franca. Vamos para o 9.
O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho, duas aves aí, dois pássaros. O acordo de paz com Deus. E aqui chegamos no tema do nosso estudo, da onde eu extraí esse tema, né, o título de hoje, onde Deus faz o acordo de paz com Ele mesmo, onde vimos a ilustração do acordo de paz mundial das Nações Unidas, no estudo também das instruções para o novo mundo, explicamos que esse acordo ou aliança que Deus faz é unilateral, os termos e condições vêm de um lado só. E a gente vê que esses acordos unilaterais eram muito comuns entre os reis e seu povo. Nesse mesmo estudo, contrastamos a diferença, uma aliança unilateral, uma aliança democrática ou bilateral, como por exemplo o casamento, que eu estou falando aqui é desse estudo que eu acabei de aqui mencionar, né? Instruções para o Novo Mundo, né? E ali a gente colocou um exemplo da aliança como o matrimônio, né? O enlace matrimonial. Porém, aqui a gente está falando da aliança multilateral, em contraste aí para você comparar com a aliança com Deus. O que eu quero dizer que é o seguinte: o pecado nos torna inimigos de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Então é necessário acabar essa guerra entre a nossa natureza e o nosso espírito que sente desejo e anseio por Deus. A gente tem o molde da glória de Deus, tem um estudo que eu falo sobre isso também. Então a gente tem uma certa guerra, porém o próprio Deus propõe um acordo de paz para que essa guerra termine e um relacionamento íntimo com Ele seja estabelecido, né? E essa aliança é unilateral, onde Ele dá os termos. Não é uma aliança que nós dois vamos fazer acordo, até porque a gente não tem cacife, a gente não tem bagagem, a gente não tem moral, a gente não tem razão alguma para poder oferecer nada de benefícios para Deus. É Ele quem se oferece, no caso, oferece até o próprio Filho, né? Então, a gente vimos aí, a gente vimos é meio ruim, né? E hoje vimos o terceiro exemplo na introdução, que é um acordo multilateral, que é o caso de vários lados, como o da ONU, né? Organização das Nações Unidas, que antes era a Liga das Nações e depois mudou para esse nome conhecido. Quando Deus se alia com a gente, com o homem, ele garante não só a paz com ele, mas se compromete a travar as suas guerras, as minhas guerras, as nossas guerras, nossas lutas e conflitos. Conforme a letra da música Só os Loucos Sabem, do cantor e compositor aí de rock e rap, também o Chorão, da banda Charlie Brown Jr., ele diz essa citação que é contundente, né? Quando um homem está em paz, não quer guerra com ninguém. Aqui podemos declarar, né? Vamos dar um pouquinho uma melhorada, não querendo desfazer da citação dele nessa letra, que foi uma letra até inspirada, que a gente pode colocar como exemplo aqui também a graça comum que Deus deu a ele, um talento aí como letrista e compositor, né? Aqui podemos declarar: quando um homem está em paz com Deus, não tem guerra com ninguém, porque Ele é o nosso general de guerra que nos dará vitória sobre os nossos inimigos. Agora tome muito cuidado com essa frase que eu acabei de citar, porque tem muitas pessoas que querem usar a Deus como uma vara para castigar as pessoas que aborrecem. Então a gente vai para o próximo slide que diz: advertência, o inimigo agora é outro. Com isso, não estou dando base para afirmar que, já que estamos em paz com Deus, a vitória dele será castigando aquela pessoa que nos aborrece. Muito pelo contrário, apesar de o texto do Antigo Testamento apresentar muitas batalhas físicas e medievais, com a chegada da Nova Aliança, que é o Novo Testamento em Cristo, tudo isso foi reinterpretado. Eram apenas as coisas do Velho Testamento, era apenas um som. Deixa eu colocar aqui eu falei a gente, vamos de novo. Vamos lá, pessoal, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. É o seguinte: o Velho Testamento é como se fosse um cômodo cheio de mobílias, todo mobiliado, porém com a luz apagada. Com a chegada de Cristo é como se a luz fosse acesa, e aí vem o esclarecimento de tudo que estava lá como sombra.
Essa é a forma que eu digo para você de ilustração que Cristo reinterpretou toda a velha aliança, né? A nossa luta hoje não é contra as pessoas, mas sim contra as forças e intenções espirituais do mal. A forma de Deus nos dar a vitória é nos dando a sua paz. A paz e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. Para sermos capazes de gerenciar conflitos com o próximo. Agora, muito interessante e bonito essa frase, né? Bonita. Hoje eu tô com um trava-língua legal, hein, pessoal? Mas vamos dar continuidade aí e sequência. Já não consegui quinta-feira passada, mas a gente vai conseguir nessa semana. Não existe vitória maior do que uma mágoa ser convertida em perdão, um desprezo ser convertido em compreensão e um ódio ser convertido em amor. Muito bonito. O desafio de acordo de paz. Essa é a nossa batalha a ser travada. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Segunda carta à Igreja de Corinto, capítulo 5, versos 18 e 19. Versículo 10. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Os detalhes do acordo. E descobrimos um novo significado para o sacrifício de animais, hein, pessoal? Que antes eram para aplacar a ira de Deus, fazendo expiação pelos pecados e também em forma de gratidão e adoração. Porém agora vemos que também servia como um pacto de acordo e aliança com Deus. Contemporizando o texto, é como se Deus pedisse para que Abraão redigisse um contrato documentando a garantia da promessa de Deus. Esse tipo de ritual, de pacto, através do sangue de animais para confirmar um acordo, era muito comum no Oriente Antigo, onde consistia em cortar os animais ao meio, colocando uma metade de cada lado, formando uma passarela entre eles, onde cada lado, o esquerdo e o direito, representava a pessoa do pacto. E nessa fileira se passavam os contratantes, né? Ou seja, eles passavam entre essa fileira, onde tinha de um lado uma metade do animal e do outro lado a outra metade, como forma de assinatura com o seguinte símbolo: estou passando por esses animais entre eles como forma de entrada nessa aliança. E aconteça a mim o mesmo que houve com esses animais caso eu não cumprir a minha parte no acordo. E temos uma outra referência que serve como exemplo aí, né? Você tem na tela desse ritual em Jeremias 34:18. Farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram diante de mim o mesmo que eles fizeram com um bezerro que cortaram ao meio para passarem entre as duas partes. Ou seja, essa aliança foi feita mais vezes aí, não só na Bíblia, mas um costume do Oriente Médio aí antigo, né? Versículo 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Que aves são essas? Para descobrir que aves são essas, temos que considerar algumas coisas. Primeiro, a palavra rapina deriva o verbo rapinar, que em latim é raptar. Com isso já temos a primeira pista, que são aves de caça. Existem duas classes desses animais: os carnívoros e os carniceiros. Carnívoras. As aves carnívoras possuem em sua biologia o bico curvo, afiado, garras fortes, voo poderoso, além de uma excelente visão e audição para facilitar a captura e o consumo de suas presas.
Dentre estas temos as águias, os falcões, gaviões e até as corujas, como você vê na imagem aí na tela. Carniceiras. Já as carniceiras são animais necrófagos que consomem animais mortos, pois em sua biologia possuem um sistema digestivo baseado no pH. pH é a sigla para potencial hidrogeniônico. Um nome um pouco difícil, mas é um nome científico aí, né? Uma grandeza físico-química que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução. O pH é medido numa escala de 0 a 14, sendo que pH menor que 7 é ácido e pH de 7 é neutro, meio termo, né? E pH maior que 7 é básico ou alcalino. O pH dos animais carniceiros é baixo, fazendo com que mate os micro-organismos causadores de doença. Como você vê na imagem, é um sistema que faz com que a gente digira, né, os alimentos no sistema digestório ou digestivo, como você prefere. E aí a gente vê até o leite, ele é neutro, né? E algumas coisas têm mais alcalinidade. Não tem nem o alho aí no desenho, mas tem outras coisas que tem mais acidez, né? Conforme eu expliquei para vocês. Entre eles existem os abutres e os urubus. Como os urubus só existem no continente americano, que das América do Norte e do Sul, que é o Brasil, Estados Unidos e afins, o continente americano é desses animais, né, dos urubus. Então só nos resta a opção de serem os abutres, que são as aves de rapina que estavam ali descendo ali, que já é mais lá pro continente asiático, né? Decomposição animal. O fato de vierem esses abutres ao ponto de Abraão ter que enxotá-los indica que um bom tempo se passou naquele dia, desde o momento em que Deus falou com ele preparou o altar, até o momento em que o odor dos cadáveres começou a exalar, né? Estava em estado de putrefação. Tudo isso até aqui foi a primeira camada de interpretação que a gente tem. Agora partimos para a tipologia simbólica do texto, fundada em seu contexto geral. Vou explicar o que essas aves de rapina podem significar também. O que são essas aves? Que aves são essas? Parte 2. Essas aves representam os inimigos do povo de Deus que tentam sabotar e invalidar os propósitos e planos do Senhor. Alguns estudiosos até remetem essas aves aos egípcios que escravizaram os israelitas. Agora não podemos sair desse texto sem uma observação fundamental, que é a palavra aí, enxotava. Hoje os inimigos do povo de Deus são dois: natureza pecaminosa e a influência espiritual do mal. E assim partimos para a aplicação final do texto, onde diz que Abrão as enxotava, com a citação de Lutero, né? Martinho Lutero, um dos reformadores da igreja, sempre com algumas citações aí proveitosas e colaborativas. E a citação que a gente tem na tela: não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cair em tentação. E quando eu falo em tentação, e engraçado que a própria oração do Pai Nosso, quando fala: Senhor, não me deixes cair em tentação, a chave central, o enfoque daquela oração é sobre amar a Deus e amar o próximo, né? Porque fala: Senhor, me perdoa as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado os meus devedores, né? Então a gente pede algo para Deus, mas a gente também tem que ter a disposição para dar esse algo, essa bênção, essa dádiva ao nosso próximo, sendo multiplicadores do amor e da paz. E a tentação é tentar, às vezes, entrar em conflito, traduzindo, fazendo com que a citação de Lutero fique mais encaixada dentro do nosso contexto, né, de inimigos. Versículo 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele.
E aqui diz o texto: noite em claro, a enquete. Como sabemos que o pôr do sol ocorre entre 18 e 19 horas do dia e um profundo sono caiu sobre ele, podemos pressupor que desde o encontro com Deus, que foi à noite, onde Deus pede para ele contar as estrelas no verso 5, até o momento desse profundo sono, Abraão deve ter virado a noite acordado, e o texto ressalta o seu cansaço, né? Coloquei essa enquete: homem encontrado, após o encontro com Deus, o homem é atormentado por terrores noturnos, maus presságios. Porém, ele não dormiu. Muito pelo contrário, pessoal. Ficou apavorado com sentimentos e pensamentos sombrios. E ninguém dorme num estado desses, né? E aqui vemos que por mais sombrios e pavorosos que sejam os sentimentos que nos assaltam, é o que nos torna humanos. Além do mais, os sentimentos bons e ruins também são uma forma de linguagem pela qual o Senhor se comunica conosco. Porque o que acaba de acontecer com Abraão, onde o texto revela seu cansaço, pavor, sentimentos e pensamentos sombrios, servem já para preparar e para ilustrar em forma premonitória, de premonição, previsão, o período de escravidão que Israel iria passar. E a gente vai saber que é lá no Egito. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos. A profecia, o pavor e as trevas que assombraram o coração de Abraão se concretizam por fim com este oráculo de Deus. A mensagem de Deus vem carregada de certeza para o seu servo que pediu uma confirmação, onde Deus lhe revela que a sua descendência seria peregrina, assim como ele, mas também seria escravizada e afligida, ao que sabemos, pelos egípcios. Linha do tempo narrativa. Vale lembrar que estamos tratando de 3 linhas do tempo. A primeira, o momento dessa quarta aparição de Deus falando a Abraão. A segunda linha do tempo, o momento em que Moisés está falando para os israelitas, 470 anos depois. Por que 400 anos aqui? É um número arredondado, porque o próprio Moisés, aqui no livro de Êxodo, quando você abrir aí, capítulo 12, verso 40, diz que foram 430 anos a escravidão. Somado mais os 40 anos no deserto, totalizam 470 anos. Isso foi por volta do ano de 1450, aí, né? Uns 40 séculos atrás. E a terceira linha do tempo, que é em nossos dias atuais, 3.474 anos depois, onde eu estou falando o que Moisés disse, que Deus disse para Abraão, para vocês. Ficou parecendo um pouquinho aí aquele seriado lá, o Chaves, né? E ele disse para me dizer para você. Interessante isso aí, uma engraçadinha aí para quebrar o gelo, pessoal. Versículo 14: mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Comprovação histórica da profecia. Como estamos na terceira linha do tempo contemplativa, podemos atestar, pelo decorrer da história, o testemunho do cumprimento dessa profecia de Deus feita a Abraão. Porque se lermos o livro de Êxodo, título esse que no hebraico significa saída ou partida, iremos conferir a libertação dos israelitas da mão escravizadora egípcia. Verso 14: e você irá para junto de seus pais, será sepultado em boa velhice. Um bom final de carreira. E aqui uma promessa abençoada e almejada por muitos, senão todos nós. Morrer em ditosa velhice, partir em paz, sem sofrer, e nem tampouco presenciar o sofrimento que haveria de vir sobre a sua descendência, que ele foi avisado por Deus. E a gente entende também, né, que... Deixa eu só voltar aqui ao texto. Só um instante, pessoal.
para ver se eu não estou me perdendo aqui, né? Ó, agora me chamou a atenção muitas riquezas, né? Eu queria falar também uma coisa que agora me ocorre, eu deixei de mencionar, que Deus prometeu: aqueles que te abençoarem serão abençoados. Então veja bem aí, né? Muitas riquezas está na bênção da promessa de Deus ainda, né? Vamos voltar para lá, onde estávamos. Versículo 15: na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. A abreviação do juízo divino. Agora o texto nos explica o motivo dos 400 anos, que era o prazo que Deus deu para os amorreus se arrependerem, não pecar mais ou multiplicar suas iniquidades. Pessoal, conseguimos identificar um padrão nos planos de Deus, que é o prazo para os homens se arrependerem, ao passo que Deus dá a oportunidade de buscá-lo, com um limite, né? Buscar a Deus, tem até um texto, né? Também não mencionei aqui, mas você pode procurar. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto está perto. Invocai o seu nome, né? Essa parte de invocar o nome já é outro versículo. Mas Deus, ele tem um prazo. Sempre é um padrão aí teológico aí de Deus. Ele tem um prazo e um limite, né? Ele também faz uma pausa com uma contagem regressiva de seu julgamento de juízo final. Vimos isso no estudo A Corrupção do Gênero Humano, em Gênesis 6, onde falamos sobre a contagem regressiva para o fim, e esse padrão de espera de Deus para o arrependimento humano se inicia aqui em Gênesis e é encontrado em todo o restante da Bíblia, para nos explicar a natureza da salvação. O próprio Cristo se serviu de referência, né, de Gênesis para falar sobre sua segunda vinda. Em Mateus 24 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. E prosseguindo: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ainda no capítulo 24 de Mateus, versos 36 ao 39. Versículo 16: quando o sol se pôs, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Carimbo de Deus. Esse verso inicia do mesmo modo que o verso 12, porque talvez a fala de Deus veio acompanhada desse fogo passando pelo altar simultaneamente. Esse fogo é uma representação da presença de Deus, chamada na teologia de teofania, que é uma das manifestações divinas, né? Deus, às vezes, no Velho Testamento, se manifesta com fogo, como fogo, né? É como se fosse a assinatura de Deus no pacto, pessoal. Passando na fileira dos animais mortos, jurando por si mesmo e dizendo: que aconteça a mim o mesmo que aconteceu a esses animais se eu não cumprir a minha promessa. E o carimbo de Cristo por nós. Deus nunca quebrou suas alianças e promessas. Entretanto, não só a descendência israelita de Abraão, mas como também a descendência espiritual, que somos nós, quebramos essa aliança de relacionamento em obediência e adoração a Deus. Todavia, ao invés de acontecer conosco o que houve com aqueles animais, Jesus se pôs na brecha por nós, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pessoal, levado como ovelha muda ao matadouro e sem culpa, levando sobre si nossa culpa para aplacar a ira do Pai da eternidade e nos dar livre acesso ao trono da graça mediante a nossa fé. Agora, para finalizar, né, finalzinho do capítulo aí,
Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A palavra aliança no hebraico é literalmente cortar, onde os animais foram cortados e nos dando uma referência a Cristo que foi cortado e crucificado por nós. E aí vem a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Pessoal, eu coloquei aqui das minhas anotações embutida no versículo, né? Ainda bem que é sobre o mesmo texto aí do mesmo capítulo, né? Interessante isso aí. Não tinha me atentado a isso. Mas é colaborativo também, né? Isso pode ser até uma confirmação para você que esteja assistindo. E para que não reste nenhuma dúvida sobre esse texto que a gente leu, que Deus falou para Abraão, pela primeira vez é detalhada os 10 povos que habitavam toda aquela região. Quer ver? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, do verso 19 em diante, ó. A terra dos queneus, dos quenezeus, cadmoneus, dos heteus, ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. 10 povos que habitavam toda aquela região de Canaã, que antes eram só mencionados 5. Você pode conferir toda a extensão da Terra Prometida em nosso estudo, A Terra Prometida, no capítulo 13 de Gênesis. E essa imagem é desse estudo aí, A Terra Prometida. Porém, eu coloquei aí detalhada porque são 10 nações. Então, pessoal, terminamos aí o estudo de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. Se inscreva no canal ativando as notificações, tocando no sino. Curta esse vídeo, interagindo nos comentários e compartilhando este conteúdo. Até a próxima, pessoal!